Então, se tu vê uma pessoa sem máscara na rua, não fique constrangido, porque quem tem que ficar constrangido é aquela pessoa. Então é muito bonito tu ter lá aquelas corzinhas no mapa falando que olha só como o nosso governo ele controla, faz o planejamento. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Fala, peixe, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física. Esse é o canal Física Relativa e esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curto para falar para vocês um pouquinho sobre algo que está me chamando muito a atenção nos gráficos da evolução da Covid-19 no Brasil e no mundo, e eu quero partilhar com vocês. Mas antes disso, então, eu quero pedir a tua ajuda, porque o meu vídeo anterior, que eu falei sobre supernovas e como os cientistas conseguiram prever com 1 ano de antecedência o exato momento em que uma estrela ia explodir, E isso é surpreendente porque a gente sabe que estrelas duram bilhões de anos e é muito difícil, se não impossível, tu precisar com exatidão o momento em que uma estrela vai virar supernova, vai morrer. No entanto, cientistas fizeram isso em 2015. Então, só que o YouTube não entregou esse vídeo está com 100 visualizações e eu particularmente acho que é um dos melhores, modéstia à parte, um dos melhores vídeos que eu fiz no YouTube até hoje. E, no entanto, tem baixíssimas visualizações. Então, eu vou te pedir a tua ajuda para ir lá naquele vídeo, assistir se tu não assistiu até o final, curtir e, principalmente, compartilhar. Mas se tu puder, eu peço que tu compartilhe aquele vídeo para ver se o YouTube entende que eu gostei muito do vídeo e eu quero que tu goste também. Então é isso, desde já agradeço a tua ajuda e vamos para o vídeo de hoje. Então acompanhem comigo na tela. Primeiro vamos passar pelos números de forma geral, depois a gente vai para os casos mais específicos que eu quero mostrar aqui para vocês. Então a gente tem aí um total de 52.751.230 casos de Covid registrados até agora no mundo e um total de mortes de surpreendentes 1.293.888 mortes até agora. Numa mortalidade aí, comparando com o total de casos registrados, de 2,45%, isso no mundo todo. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é o seguinte. Vocês sabem que a Europa, o vírus começou a se espalhar pela Europa logo depois que saiu da China, começou a se espalhar pela Europa, principalmente aqui na Itália, onde a gente viu aquele começo de surto, que a gente acompanha as notícias lá em março. Olha só os gráficos. No gráfico dá para a gente perceber claramente isso. Olha aqui. A gente teve aquele começo daquele comportamento exponencial da curva de casos, que vocês vão acompanhar aqui em amarelo, em março deste ano, tá? Ó, em amarelo aqui, os casos ativos. Então, em março desse ano, a gente teve o começo da curva exponencial, lá na Itália, e o pico atingido ali mais ou menos no meio, na metade de abril. E isso é um comportamento comum nos países da Europa lá, foi comum na França, na Alemanha, o mesmo comportamento. A gente pode ver mais depois ali pelos gráficos. Início em março, pico em abril. Ok. Agora, vamos ver o que acontece no Brasil. No Brasil, a gente teve um delay do vírus, Ele demorou um pouco até chegar aqui no nosso país, e os casos começaram a acontecer, a curva começou a subir de forma mais acentuada, com aquela característica mais exponencial, ali em maio. E nós atingimos o pico ali aproximadamente em junho. Então, vejam que a gente está com 2 meses de delay, 2 meses de atraso em relação à Europa. Então, vamos voltar novamente aqui, a Europa. Vou te mostrar aqui por exemplo, o caso da Espanha, tá? Para vocês verem que o comportamento segue o mesmo. Olha só. Início da curva exponencial aqui em março, pico ali por abril, certo? Agora, o objetivo do vídeo é mostrar para vocês o que está acontecendo neste exato momento na Europa. Vou liberar a parte final deste gráfico. Olha isso. A gente teve toda aquela situação de desespero que nós vimos nos países europeus,
com pessoas, com leitos em hospitais acabando, com médicos tendo que decidir quais pacientes iam sobreviver, nesta parte do gráfico, onde a gente teve esta curvatura. Mas olha o que começou a acontecer agora, a partir de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, onde nós estamos. Olha o comportamento do gráfico. O que está acontecendo neste exato momento na Espanha, na questão de número de casos, é muitas vezes superior ao que aconteceu, ao que a gente viu lá no início do ano, onde nós tivemos todos os lockdowns, onde nós tivemos todas aquelas complicações, todas aquelas notícias aterrorizantes. Olha o que nós temos agora. Mas não ficamos só na Espanha, vamos voltar para a Itália, que foi onde o vírus começou a entrar pela Europa. Olhem a curva da Itália. Tivemos aqui aquele comportamento inicial, onde tivemos todas aquelas notícias aterrorizantes. E aqui, em novembro, setembro, a curva começou a um comportamento exponencial novamente. E agora ela explodiu. Ela está, de novo, muitas vezes superior ao que nós tivemos no pior momento da pandemia, lá em abril, na Europa. E esse gráfico se repete na França, na Alemanha, em todos os outros países europeus. Vamos ver aqui, por exemplo, o caso da Alemanha, que é um país que foi exemplo no combate à Covid. Fez um lockdown severo muito cedo. Então aqui a gente teve a curva subindo muito rápido, a Alemanha aplicou um lockdown bem severo, tem todo um sistema de saúde muito bem preparado, então a curva ela cedeu também muito rapidamente. Mas olha o que está acontecendo agora, neste momento. Olhem o tamanho da segunda onda, desse segundo pico. Esse comportamento em ondas, os epidemiologistas já conhecem muito bem, né? As epidemias funcionam, as pandemias funcionam exatamente dessa forma, já é um comportamento esperado. E a segunda onda, por exemplo, da gripe espanhola, que nós tivemos no início do século passado, foi muito mais mortal que a primeira onda. E agora a gente volta aqui para o Brasil. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o Brasil tem 2 meses de latência, 2 meses de delay, 2 meses de atraso. Depois nós tivemos um comportamento diferente da maioria dos outros países, onde a curva se manteve estável por muito tempo, número de casos muito alto por muito tempo, mortes muito elevadas por muito tempo, e só depois nós começamos a baixar esse gráfico. Só que a gente também não vai escapar da segunda onda. E a segunda onda no Brasil, ela já começou. Ela não aparece aqui no gráfico. Aqui a gente está em baixa, porque os casos ainda não foram registrados. Porque, novamente, nós estamos sempre 2 meses atrás da Europa. Mas nós vamos ver aqui um comportamento muito superior dessa curva. E esse comportamento, ele está me deixando um pouco assustado exatamente pelo comportamento das pessoas que eu vejo na rua. Muitas pessoas sem máscara aqui na minha cidade, em Frederico Westphalen. Muitas pessoas não obedecendo o distanciamento social. Então, esse comportamento duplo em ondas, em qualquer região do mapa que tu pegar, ele vai se aplicar. Por que deveria ser diferente no Brasil? Não deveria, não vai ser diferente. Então esperem uma segunda onda vindo aqui pelos meses de janeiro e fevereiro, onde os casos, infelizmente, de Covid vão explodir e eu espero que nós estejamos preparados. Me fica sempre o questionamento, né? Como que a gente não consegue aprender? A gente tem um espelho para o futuro que a gente vê na Europa. A gente teve na primeira onda, a gente não conseguiu se preparar. Nós somos o pior país do mundo, porque a gente tem o maior número de casos de morte por milhão de habitantes, e é esse número que a gente precisa olhar, né? Proporcional à população do país. E a gente não conseguiu se preparar, mesmo tendo um exemplo de 2 meses no futuro vindo da Europa. E agora a gente está tendo esse exemplo de novo, por uma segunda vez, na segunda onda, vendo o que está acontecendo na Europa. E a gente, de novo, a gente olha para as pessoas na rua e elas parecem que não entenderam. A gente olha para os nossos governantes e não tem
nenhuma eficácia, nenhum planejamento eficaz com fiscalização que dê certo. Por exemplo, vou citar aqui o meu estado, o Rio Grande do Sul. Tem a questão das bandeiras, bandeira laranja, bandeira vermelha, bandeira amarela. Ok, mas não há fiscalização. É muito bonito tu olhar no jornal do almoço, falando assim, olha, essa cidade aqui, essa região do mapa está em bandeira vermelha. A gente tá proibido agora aglomerações e não sei o que lá. Mas isso não se reflete no comportamento das pessoas na rua porque não tem fiscalização, não tem um policiamento para dizer, olha só, estamos em bandeira vermelha, só pode sair com máscara e é proibido aglomeração. No entanto, a gente tem festas aqui pela cidade, a gente tem as pessoas sem máscara na rua. Então é muito bonito tu ter lá aquelas corzinhas no mapa falando que olha só como o nosso governo ele controla, ele faz o planejamento. Não adianta o planejamento se as pessoas não obedecem e se o próprio Estado não proporciona uma fiscalização. Então, assim, de novo, repito aqui, 2 meses de antecedência para olhar e se precaver. Falhamos da primeira vez. Estamos falhando miseravelmente na segunda vez de novo. Errar uma vez é humano. Errar 2 vezes é burrice. Simples assim. Eu sei que está todo mundo cansado de ficar em casa. Eu sei que está todo mundo cansado de usar máscara. Mas não sejamos criança. É só colocar uma máscara. Eu sei que é incômodo. Mas calma, meu amigo. Vai passar. Em algum momento vai passar. Pode demorar, pode. Mas vai passar. A gente precisa entender que agora é essencial o uso de máscara. Não para proteger somente a tua saúde, mas para proteger a saúde das pessoas que te cercam. Então, se tu vê uma pessoa sem máscara na rua, não fique constrangido, porque quem tem que ficar constrangido é aquela pessoa. Dê um toque, não sendo grosseiro, não sendo arrogante, não sendo agressivo, mas tenta falar para a pessoa, por favor, né, para deixar a pessoa também com vergonha. Vai que assim ela se conscientize e use máscara. É isso, pessoal, é esse o vídeo de hoje. De novo, esse vídeo não vai ter alcance, porque o YouTube não vai monetizar o vídeo e não vai espalhar o vídeo, então espero que tu pelo menos deixe o like aqui pra mim. Abraço, é isso. Até a próxima. Tchau. Te cuida, peixe.